Então, bom dia, gente. Agradeço muito a presença de vocês, quem está aí assistindo, as professoras da banca, né, Ludmila, Beatriz, muito obrigada, tanto pelo trabalho de vocês ao longo do meu percurso ali, né, já da qualificação, pela presença hoje. Obrigado ao Fábio por todos esses 2 anos aí, meu Deus, que orientação incrível, que momento maravilhoso, assim, que foi tudo isso. E gostaria de agradecer as suplentes também, eu não sei se elas estão aí, mas a Cris e a Amabilis, que também deram ótimas recomendações e foram muito solícitas, muito queridas também. E é um grupo de pessoas muito fortes aí que me deram muito apoio, agradeço imensamente. Bom, gente, se tratando de uma pesquisa que pensa o cinema, que pensa as artes do vídeo, a minha proposta é utilizar o audiovisual como um objeto de apresentação. Então, nesse momento, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou apresentar um vídeo. Eu acho que a minha cachorrinha abriu a porta aqui atrás. Eu vou apresentar um vídeo, então, para vocês. E enquanto o vídeo passa, vocês vão acompanhando a fala que também acontece lá. Deixa eu abrir aqui. Apresentar a tela inteira, é isso? Não? Estou descobrindo como é que usa esse daqui. Karina, assim, ó, apresentar uma guia. É vídeo? Ah, tá. Ah, tá. Vocês estão vendo? Uma tela preta. Tá todo mundo vendo uma tela preta? Sim. Sim? Ah, ok. Então, beleza. Eu vou tocar só um pouquinho para ver se está tudo certo. A imagem está rodando. Tá sim, Karina. Fábio, você consegue? Ah, ok. Muito obrigada. Maravilha. Então, vou retornar para a gente iniciar do começo. Vamos lá. Esta é uma gravação realizada no programa de pós-graduação em Cinema e Artes do Vídeo, linha de pesquisa 2, em processo de criação no cinema e nas artes do vídeo. Durante esta apresentação, converso sobre a instalação audiovisual Coincidente Oppositórum, que aconteceu em 30 e 31 de outubro de 2020, como processo para investigar certas modalidades do campo das artes do vídeo, a performance, o cinema expandido e o happening. Para construir a instalação, registrei 3 momentos em vídeo. O primeiro é um benzimento realizado por uma benzedeira da minha cidade natal, em Lontras, Santa Catarina. Os 2 vídeos seguintes tratam da construção de uma imagem que pensava um corpo de bruxa, que se contorce diante da câmera. É nesse lugar que penso a performance, e mais especificamente, algo que chamarei de performance para a câmera ao longo do texto. Após essa performance para a câmera realizada, eu produzi uma montagem nessas imagens, que se apoia em metodologias cinematográficas, buscando um encadeamento sensível dos cortes de um movimento para o outro. A partir dessa montagem, foi possível gravar a bruxa em película Super 8mm, algo que requeria um controle sobre várias operações durante as filmagens, diferente do vídeo, que permite ir e vir com os softwares de montagem. No mesmo momento de captação em película de Sun Ya, esse curta-metragem que foi pensado a partir da performance para a câmera, também foi gravado um vídeo de making of, que foi da mesma forma posteriormente editado e exibido na instalação. Essa pesquisa é e aborda um percurso poético sobre a instauração de uma instalação audiovisual que pensa uma experiência de ritual de bruxaria a partir do vídeo e da performance. Ela é um percurso poético, porque vai discorrer sobre o processo, considerando que o caminho até o resultado é bastante labiríntico e instável. Somente após a realização do trabalho que se reconhece alguma estabilidade, onde se faz possível uma leitura, que aqui foi aproximada de algumas artistas e autoras. Eu uso a teoria como possibilidade de leitura do meu trabalho prático, não como guia.
O conceito de experiência é discutido pela perspectiva das autoras John Dewey, Jorge La Roça e Walter Benjamin, que iniciam a dissertação estabelecendo a chave para todo o trabalho, tanto textual quanto audiovisual, tratando a experiência como um movimento que toma o nosso corpo como lugar de acontecimento. O ritual se coloca pela abordagem de Johan Huizinga em relação ao jogo, além de autoras que pensam a performance a partir desse prisma, Renato Cohen e Richard Schechner. Portanto, a performance é trazida dessas perspectivas, além de considerar o ato performativo de Eleonora Fabião. O cinema se coloca como elemento plástico e formal, que pensa a imagem do vídeo, e assim foi abordado a partir do conceito de cinema expandido de Jean Youngblood, em que a realizadora investiga a si mesma enquanto seu filme. Por fim, a modalidade de happening concebida por Alan Caprow é investigada como possibilidade de aparição de corpos performáticos a partir da combinação do espaço e dos aparelhos de exibição de imagem com a imagem projetada. O trabalho prático foi aproximado de algumas produções das artistas Bruce Nauman, Pipilote Rist, Letícia Parente e Maya Deren. Durante a qualificação, momento em que o trabalho ainda era muito frágil e havia uma mistura grande de assuntos que eu tentei abordar, foram sugeridas algumas leituras, como Antonin Artaud, Renato Cohen e Richard Schechner, que foram de grande suporte para pensar a performance e ritual. Alguns artigos de William B. Sharp e André Parente trouxeram maior compreensão sobre a videoperformance e o registro de performance, possibilitando pensamentos que afloraram em relação a esses conceitos, e me dando maior clareza sobre o que eu tinha proposto já na qualificação, quando falei sobre performance para a câmera. Outro ponto importante de mudança a partir da qualificação foram alguns termos problemáticos que eu utilizei para tentar conversar sobre um assunto que, após considerações, busquei ativar textualmente sobre uma proposta do Manifesto da Contrassexualidade de Paul Preciado, utilizando contranomes masculinos e ou femininos para todas as autoras e artistas mencionadas durante o texto, além do artigo A e do pronome ela para qualquer sujeita, independente de sexo. Destaco ainda o capítulo em que revelei uma parcela de meus registros de escrita à mão ao longo do curso de pós-graduação, com pensamentos em torno da construção deste trabalho. Imagens que participam da dissertação como registro de processo, conduzindo um olhar não linear, nem tanto absoluto, sobre a pesquisadora, e que não têm o interesse de servir como base para análise. Este trabalho já iniciou com propostas que vazavam as metodologias tradicionais da academia, mas numa linha de pesquisa que se abre para tal risco. O perigo desse percurso é a instabilidade do objeto. Portanto, a falta de domínio sobre boa parte do material se coloca de uma maneira que talvez não se daria quando o objeto se constrói a partir de metodologias, e ao invés disso, ele vai se experimentando e busca metodologias para poder aproximar durante ou posteriormente o processo. A ideia de performance para a câmera foi um ponto fundamental com o qual me encontrei durante a pesquisa e que pretendo continuar aprofundando tanto na linha teórica quanto na prática. Além disso, a ideia de uma performance que acontece a partir da junção dos aparelhos de projeção de imagem, juntamente à imagem e ao espaço, é também elemento o qual pretendo trazer de maneira mais demorada no futuro, bem como a questão da montagem cinematográfica, que se adere com o conceito de performance para a câmera. Nessa pesquisa, o que alcancei foi uma maturidade diante da minha produção, e o entendimento de que o processo é mesmo um labirinto, que damos conta da coisa a partir de quando ela já foi estabelecida, já aconteceu. Enquanto estamos no percurso, a mistura de tudo aquilo que nos afeta causa certos nevoeiros e instabilidades que não estão sob nosso controle e não aparecem para ser controladas.
É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Para todas as pessoas. Obrigada pelo convite para integrar a banca. Eu estive nesse momento de qualificação e é uma alegria sempre poder voltar, porque significa que, de alguma maneira, as sugestões que a gente deu ressoaram, né, coerentes, né, com o andamento do trabalho, então é sempre uma alegria. Obrigada, Fábio, que temos aí, pouco a pouco, ainda que remotamente, criando, né, um coleguismo, uma partilha, uma troca, que tem sido sempre bastante feliz. E Beatriz, é uma alegria estar aqui de novo, outra banca com a Beatriz. Então, eu estou muito agradecida. Obrigada, Karina, Fábio, Beatriz. Vou começar dizendo, Karina, que aquilo que você diz na sua apresentação sobre ter aprendido com esse trabalho um dado de maturidade sobre a própria produção, que isso definitivamente decanta para o trabalho. Quando pego esse texto, vejo uma Karina realmente mais assertiva, mais madura, me parece que mais segura quanto à exposição do próprio trabalho. Olha, o trabalho trata disso, é por aqui que eu vou, mais organizado, um pensamento mais ordenado sobre aquilo que está fazendo, e é interessante ver essa mudança da emissão do discurso, assim, né? Parece que alguma coisa te atravessou e mudou a maneira como você estava olhando para aquilo que você produzia. Então, tem uma maturidade textual, tem um jeito bastante assertivo de descrever a própria trajetória, uma assertividade na disposição dos trabalhos, uma fala franca sobre esses trabalhos. Me interessa, me diverte, me areja a brincadeira com os nomes das e dos artistas. Acho interessante como é que isso vai decantando na nossa leitura. A ideia da experiência enquanto risco, colocada nestes termos, faz, para mim, muito mais sentido do que como estava colocado antes, que parecia que se insinuava, mas não aportava de fato, e agora sim, estou dizendo da experiência enquanto risco, a partir de Dewey, e que você vai dando um laço, né, e essa ideia volta lá no final do trabalho também. Então, bastante interessante. Devo dizer que esse é um texto para ser atravessado a nado, e no sentido de que ele se oferece como um oceano obstinado, tão obstinado em provar os seus pontos que às vezes arrasa com qualquer outra coisa que possa soar levemente dúbia. Então, me parece um oceano ou um animal obstinado como um touro, assim, que segue numa linha, às vezes, um pouco dura. Então, esse trabalho me faz ter uma leitura... Isso é absolutamente subjetivo, né? Mas eu só vou te contar isso para te dizer de como é que atravessei esse trabalho, né? Ontem eu estava terminando de revisar a leitura, de organizar a minha fala, e aí eu rabiscando, porque também penso muito por escrito, e escrevi que o seu trabalho me pedia uma volta de moto pela cidade, assim, tipo, nossa, Karina, espera um pouquinho, eu vou ali botar o capacete, eu vou ligar a moto e vou dar uma volta, de máscara mesmo, e depois eu volto aqui. Me parece que ele exige um fôlego, e não acho que isso seja ruim, eu acho que ele é corajoso, obstinado, obcecado, e bota o cavalo para correr, enfim. Vou te falar algumas coisas, primeiro da ordem da estruturação do texto. Lá na página 32, você traz uma série de noções, e aí vem a noção que você está defendendo, deixa eu voltar aqui no arquivo que eu tenho na página 32. Você bota a noção que você está defendendo, e aí uma nota de rodapé,
explicando desmiuçando, né? Isso, perfeito. Lá no comecinho da página 32, a percepção de uma sujeita pode estar condicionada a observar o mundo através de conceitos, a reconhecer, e daí reconhecer tem uma notinha de rodapé. Aí tem, seguindo, o mundo, assim então, ela pode deixar de ter uma experiência multidimensional, um movimento tem outra notinha de rodapé, e segue, como dito por Dewey, em que a expressão, e aí expressão tem outra notinha de rodapé. Eu te sugeriria, em termos de estrutura do texto, que você se atrevesse a fazer essas explicações que estão na nota de rodapé no corpo do texto, porque do jeito que está, ele quebra o fluxo, e é um fluxo interessante que você conseguiu adquirir aí, né, especialmente nessa passagem. Então, eu faço movimento e vou para a nota, não sei o que, e vou para a nota. O meu olhar vagueia, e aí eu queria muito continuar no fluxo. Uma sugestão em termos estruturais. Outra coisa que eu vou te dizer, e que é bem a professorinha Helena, que não posso deixar de fazer, como pro mesmo, que oriento os trabalhos dos alunos, enfim, sobre o uso da palavra onde. Eu marquei todas elas no seu texto, como quem cata milho mesmo, que é uma coisa da ordem da linguagem falada e que acaba atravessando o texto sem que a gente se dê conta, mas aí numa escrita acadêmica, especialmente, né, onde precisa designar território, espacialidade, né, um vídeo não é onde, enfim, um momento não é onde, no máximo é quando, e aí, piolinhos, assim, né, coisas da questão estrutural. Na página 58, vou encontrar aqui, só um momento. Certo. Na página 58, os 2 primeiros parágrafos começa com a narração que se desenrola junto às imagens do curta-metragem, documentário Befana, e vai até lá. Para tanto, é preciso da fazedora de filmes e da espectadora uma disposição de sujeita de experiência, conceito de Heidegger, observado e comentado por Larossa. Nesses 2 parágrafos, tem uma mescla, e aí eu vou até usar esse exemplo, assim, né? Quando era lá na qualificação, você já estava falando da experiência enquanto risco, mas essa fala estava insinuada. Aqui nesses 2 parágrafos, você está falando de noções místicas, atreladas a ideias de figuras que burlaram a realidade. Eu consigo intuir a relação que você está fazendo, e ela é uma relação potente e forte, mas aqui também ela está insinuada, ela não está decantada, ela não está expressa, ela não está dita, e aí parece um movimento meio furtivo, assim, ó, fica aí com vocês, tá? Eu estou dizendo isso aqui, isso daqui, a conexão fica aí, e aí não, você se assumiu tantas vezes em tantos outros lugares do trabalho, né? Então, me parece que falta uma espécie de cola em que essas 2 noções se conectem expressamente. Olha, é isso que eu estou querendo que se perceba nesse texto. E aí a última questão de coisa estrutural, na 61 e em outros lugares do texto, você usa performático, e aí você está me dizendo que a sua referência é a Eleonora Fabião, para tratar de performance. E a Eleonora trata de performativo. Só uma coisa de a gente... parece um preciosismo, mas é uma defesa de campo, sabe? Uma defesa de área, assim. Então, vamos usar os vocabulários que os nossos estão colocando no mundo, assim, né? Vamos aderir, né? Vamos dar mais força, mais consistência aos termos que os nossos estão usando. Então,
essas são as minhas colocações pentelhas, piolhentas, assim. E aí vou te falar agora sobre uma outra percepção que eu tive lendo o seu trabalho, que é uma Karina que não resiste a inferir sobre a percepção alheia. Então, você coloca na 97, você está dizendo, né, descrevendo, né, o trabalho, e você diz, a experiência se colocou semelhante a uma sessão com uma cartomante. Karina, eu tenho certeza que você sabe, que nós artistas sabemos, que a gente tem desejos quanto à nossa obra, mas no contato com o mundo, não tem como a gente ter controle sobre a percepção do outro. Se lá você tem a experiência de estar numa sala com uma cartomante e você associou a experiência que você teve, então, com a experiência da obra, mas se lá qualquer outra pessoa poderia entrar ali e ter outra percepção de acordo com suas vivências, né? Ou na página 105, dizer que na instalação antrossócio você percebe uma qualidade de lugar mágico. E ainda está escrito assim, você percebe. Eu digo, não percebo, não. Nem estava aí. Eu estou, né, te fazendo piada e brincando assim, mas só para a gente ter em mente que a gente reivindica tanto as nossas liberdades, né, de proposição, liberdade acadêmica, então que a gente também estenda essa liberdade para quem aprecia o nosso trabalho ou outro trabalho, né, e tentar resistir a essa tentação de inferir sobre a percepção alheia. E aí, agora, vem o último ponto que eu gostaria de conversar com você, que você já deve adivinhar, quanto à noção da performance para a câmera, né? E aí, Karina, antes de entrar nesse ponto, eu preciso fazer esse preâmbulo, que tem uma tentativa de ser o mais afetuoso possível, e que tem o máximo respeito possível, tá bem? Mas eu preciso dizer que, você bem sabe, a performance é um campo aberto. Tem muitas acepções relacionadas ao campo da performance. Aqui, brincando, a gente poderia listar pelo menos 3 acepções para o uso da palavra performance, e cada um desses 3 apontando para universos imensos e não necessariamente trafegáveis, né? A gente tem, mais atualmente, a Judith Butler com a noção de performance de gênero, né? Que é uma coisa. A gente tem o Schechner, que você bem utilizou nesse trabalho, apontando para uma noção de performance cultural. E aí, se a gente vai pelo caminho do Schechner, a gente não vai encontrar nada que não seja performance. Inclusive, essa banca é performance. A minha fala na sua banca é a performance da professora, que é diferente de quando eu falo com os meus gatos, que daí é a performance, enfim, né? Para o Schechner, a gente não vai encontrar nada no comportamento humano que não seja performance. Inclusive, depois vem a Diana Taylor falando dos problemas da gente usar o Schechner com a performance cultural para justificar o nosso trabalho artístico, e aí é uma outra questão. E aí a gente tem a performance como linguagem artística. E aí são 3 campos não necessariamente trafegáveis, e aí dentro da performance como linguagem artística, a gente tem um mundo inteiro também. Então, no fim das contas, a performance virou uma espécie de pedra de toque,
que depende de quem é que está falando. Ela toma a forma do discurso de quem fala, né? Então, não tem mesmo como fazer uma defesa de que isso aqui é performance e aquilo ali não é performance, né? A gente já desistiu disso, porque não é nem de longe a coisa mais proveitosa que a gente possa fazer com esse termo. Mas eu preciso te dizer onde é que está a performance para o meu olhar. A gente não tem como falar do mundo senão a partir do lugar que a gente ocupa nele. E aí, do meu lugar, a performance tem sido, por mais de uma década, por causa dos festivais de apartamento, esse lugar de festivais caseiros, feitos com escassez de recursos tecnológicos, inclusive, e orgulhosos, não ressentidos, de se fazer trabalhos a baixo custo e com alto grau de inventividade. De onde eu falo, então, há trabalhos em performance que são bem menos assimiláveis que as produções teatrais, por exemplo. Embora hoje, pela gestão que a gente tem, o próprio teatro no Brasil seja marginal também. Então, por que eu falo desse lugar, e somente porque eu falo desse lugar, e não numa tentativa de desqualificar o lugar de onde você fala, quando você me fala de performance para a câmera, me causa alguma estranheza em alguns pontos. Por exemplo, na página 87, você está falando da criação, né, dessa performance para a câmera, em que você buscou materiais para produzir gatilho emocional. A noção de que um corpo, não vou dizer em cena, mas um corpo para o qual se olha, um corpo que requer o olhar do outro, e que faz isso, se coloca para o olhar do outro, a partir de uma trajetória emocional que está buscando, está cavocando emoções, se conecta, no meu olhar, diretamente às proposições do Stanislavski, que foi um encenador russo, que fez um trabalho de teatro realista, naturalista, e que foi execrado nos anos seguintes pelo Brecht, porque justamente fundou uma noção de teatro burguesa a partir do reconhecimento de uma corruptela da noção de catarse para a tragédia, e que servia para os burgueses exatamente o espelho de si. Assim, né? As peças são todas dentro de uma sala de estar, com a mobília colocada, uma representação sóbria, porque ela está ancorada nas emoções de uma certa classe social. E aí, quando eu vejo isso, e no parágrafo seguinte você fala de ato performativo, é como se eu tivesse um glitch para falar dentro de uma linguagem de imagens, sabe? Um ruído. Então, esse é o tipo de estranhamento que me causa e que eu estou fazendo questão de enfatizar, que me estranha por conta de onde vejo, e não pela não validade daquilo que você está propondo. Em outros lugares, ao falar de performance, você fala de representação estruturada, e aí a gente tem uma briga antiquíssima, e que eu ousaria dizer, instaurada pelo Cohen no Brasil, que é alguém com quem eu não concordo, em gênero, número e grau, mas que é importante para a trajetória da performance no Brasil. Mas a gente tem uma briga de campo
de querer relacionar a performance como tendo origem no campo das artes plásticas ou a performance como tendo origem no campo das artes cênicas, e vira uma briga de foice, mas o que permanece nessa briga de foice, que é comum para os dois lados, é a noção de que a performance se opõe à representação. Então, performance não lidaria com a noção de representação. Eu não concordo, tá, com isso. Para mim, a gente lida sempre, em qualquer situação, com linhas maleáveis, mais duras ou menos duras, de representação. Mas aí, quando vem do ladinho, uma da outra, assim, performance como representação estruturada, isso me dá uma outra pane. Nesse momento em que você fala da performance, dos materiais para produzir gatilho emocional, no mesmo momento, no mesmo parágrafo, você fala que as coisas foram feitas assim por conta da contingência do material, porque você tinha um cartucho de filme que te permitia filmar 3 minutos. E aí eu fico assim, caramba, se é tão importante para a Karina que o trabalho dela seja associado a uma noção de performance, e até onde estou entendendo, performance art, por que é que ela não me vai para esse tipo de coisa? A contingência do material, o inesperado da coisa, mais do que o caráter emocional, o que eu senti. Não é que isso esteja errado, mas é que isso me reporta para um universo teatral e teatral burguês imediatamente. Enquanto que o caráter da contingência do material, que é físico, não dá para fazer outra coisa, é assim que ele se apresenta, e eu lido com esse inesperado, ou com essa contingência, de acordo com como posso. De onde vejo, isso está muito mais ligado a um campo performativo do que as outras coisas que você vem dizendo. E aí, ou isso, assim, né? Me organizando de novo. E aí, então, eu gostaria de terminar a minha fala te fazendo uma pergunta, e que você não precisa responder agora, ou se quiser responder agora, responda. Daí vejam aí você e seu orientador como é que preferem organizar as coisas. Que é a pergunta: por que, para você, é tão importante chamar o que você faz para a câmera de performance? Não te basta as coisas incríveis e potentes que você está propondo com o seu cinema? Chamar aquilo que você está fazendo para a câmera de performance tem a ver com algo que você sente faltar no seu cinema? Porque aí sim, eu não estou na minha área para falar de cinema. Não é uma área que eu domino. Mas até onde eu conheço, você está propondo coisas incríveis no seu cinema. Pronto, acabei. Super agradecer, né, ao Fábio, à Karina, por me permitir estar de novo aqui nessa banca, junto com a Ludmila, mais uma vez. A gente vai se estreitando, né, Ludmila, nessas bancas aí em que a gente se encontra. E é um grande, assim, esse trabalho me é muito querido, sabe? Não só porque eu o acompanhei na qualificação, mas porque ele me fez ter uma experiência inusitada, tanto no que diz respeito à leitura, né, ao que eu pude ler dele, né, a experiência de leitura que eu fiz dele, e de ver também, né, mas há uma experiência com o meu próprio corpo, né, de fazer com que eu me deslocasse da minha casa no meio de uma pandemia e fosse arriscando, né, ver a instalação e ver pessoas, né, foi uma alegria muito grande, assim, no meio eu que moro sozinha, então, assim, imaginem a solidão, né, numa pandemia, assim, de repente eu poder sair e vou ver algo fora da minha casa e vou me encontrar com pessoas mesmo de longe, né, mantendo distanciamento.
Então, foi um trabalho que me marcou muito, assim. Eu vou propor, vou marcar aqui o tempo, porque, na verdade, eu não consegui me relacionar com esse trabalho, senão em forma dialogal, assim, eu fui conversando com ele e fazendo anotações, isso mesmo, mas não sei, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu vou trazer aqui, eu vou tentar recuperar esse diálogo, e isso implica em reproduzir algumas falas suas também, né? Porque um diálogo não é feito só pela minha voz, é também feito pela sua, e para trazer esse diálogo eu vou precisar recuperar algumas falas suas. Eu começo, assim, falando, né, do choque que foi para mim, eu, assim, vindo, né, do campo da filologia, do respeito às palavras, né, um lance, assim, essa é a minha formação, né, assim, uma formação que me condicionou a isso, né, palavra é uma coisa muito séria, não se pode mexer nelas de qualquer jeito, porque pode dar uma coisa, de fato, e por isso também, justamente por vir do campo da filologia, isso não tem nada de contraditório com as minhas pesquisas e as minhas práticas de poesia, porque justamente também estou num campo em que as palavras importam muito, e elas também produzem efeitos perigosos, que a gente tem que pensar bem se a gente quer produzir no mundo, né? Então, o primeiro choque foi isso que a Ludmila chamou, né, de essa brincadeira com os nomes próprios. Meu Deus do céu, o que é isto? Confesso que isso me deslocou muito, assim, me deu um chacoalhão, e não sei por que eu me lembrei da cena do Kaspar Hauser, em que ele fica muito abalado, é uma cena, assim, muito bonita, em que ele fica muito abalado, porque ele tinha feito um canteiro de rabanetes, em que ele formou o nome dele, assim, com as plantinhas, e alguém veio e destruiu aquele canteiro. Então, assim, essa inserção, né, essa nossa a inserção de um outro no nosso nome é alguma coisa muito, para mim, eu sinto como violenta, assim. Eu entendo, né, o objetivo do Paul Preciado, assim, em desnaturalizar a generificação, né, dos corpos a partir de uma manipulação dos nomes próprios, né. Mas, ao mesmo tempo, veio essa cena do Kaspar Hauser, assim, e vamos dizer assim, a necessidade política dessa manipulação dos nomes, e a cena ficou digladiando, assim, ficou brigando. Mas isso só para dizer de um deslocamento que o seu trabalho já me produziu de início. Ele me produziu vários deslocamentos, né, com relação ao próprio formato de um trabalho acadêmico, da possibilidade de incluir, né, isso para mim foi muito, eu vi isso com muita felicidade, da própria possibilidade de incluir na escrita acadêmica os que nós chamamos de escritos expurgos, né, aquilo que a gente jogaria fora, aquilo que ficaria, que seria o rascunho do nosso trabalho, e esse rascunho, de repente, ser a pérola do trabalho. Eu ainda considero, como considerei já na qualificação, a grande pérola do seu texto escrito, da sua obra escrita nessa dissertação, essas anotações que você traz para o trabalho, né, elas são de uma grande potência artística, poética, e eu li com muito prazer e vou dialogar com elas também. Então, assim, lá na página 12, você diz, né, você começa falando uma coisa linda.
talvez seja preciso que se perceba a palavra como fumaça, como transitória, até mesmo como alquímica, capaz de transmutar sensações dentro da criatura humana. E daí você fala as instâncias em que a palavra pode ter esse efeito fumaça, esse efeito alquímico, né, que são os ambientes da análise psicológica, os mantras de meditação, as missas religiosas, cantos populares e a poesia. E aí, me parece que você está muito em busca você está em busca de imagem e de palavra. E nas duas buscas, você quer uma imagem e uma palavra como magia. E isso me reportou a algumas pesquisas das quais eu tenho me inteirado, né, no campo da poesia, que defendem a poesia como um modo de atenção. Essa é uma tese de uma pesquisadora norte-americana, Lucy Alford, mas que também foi assumida pelo Hans Gumbrecht, o que a poesia propõe? Isso eu estou falando de poesia, não poesia escrita, qualquer tipo de poesia, em todas as formas de arte. O que a poesia propõe? A poesia propõe um certo tipo de atenção para o real, né? E é isso que a sua arte me parece que está em busca. Você busca isso, tanto na sua escrita, quanto no seu cinema, na sua arte visual. E mais do que criadora de narrativa, nessas instâncias poético-religiosas que você menciona, né, as missas, os mantras de meditação, mesmo os cantos populares, a poesia, de um modo geral, a palavra, ela não é criadora de sentido, ela é criadora de presença, né? Então, há isso para se pensar, né? A arte que cria sentido é uma arte comprometida com a narrativa, comprometida com o discurso, e a arte que cria presença, e que me parece ir mais nessa direção da performance, embora esse não seja uma área, eu não vou poder dialogar muito com isso, mas me parece que é coerente com essa proposta sua de chamar a sua arte de performance, né? E aí você começa com esse começo incrível, que é o do abacadabra, nem eu consigo falar, abacadabra, isso. Você começa com esse desmonte da palavra, né, e dizendo que enquanto as letras desaparecem, a doença ou o problema também desaparecem. Então, você ainda diz, esse desmanchar de uma palavra pode ser um desmanchar de sentido, um desmanchar da narrativa do problema ou da doença, que no fim vira apenas um grunhido, né? Porque a palavra começa a ser desmontada e chega no seu som final. Eu acho que esse começo de texto, ele já inaugura esse texto e essa obra sua, que é a dissertação, no campo da magia, porque ela cria já uma performance mágica por meio da escrita, o desmonte da palavra, a manipulação mágica da palavra, para começar, para inaugurar o texto, para desmanchar o sentido, para desmanchar a doença do texto. E eu fiquei pensando qual seria para você o sentido doente que necessitaria ser desmanchado pela magia do desmonte da palavra abracadabra. Me parece que isso, você quis expurgar, logo no início do teu texto, né, uma doença, uma palavra doente, um texto doente, que vem já, né, já é colocado, já é imposto no momento em que a gente começa a escrever uma dissertação, porque a gente está dentro de um gênero
né, de escrita. Esse gênero tem suas regras, suas normas, e você vai se mover dentro dessas regras, dessas normas, mas você quer expurgar esse gênero da sua própria doença, né? Isso me pareceu muito, muito potente, assim, no começo do texto. Daí você vai falar de que o seu fazer, a sua criação está abarcada na ideia de cinema como um espaço de rito. E daí você vai fazer uma referência ao primeiro cinema, né, à heterogeneidade do vaudeville, ao caráter, né, formal das imagens desse primeiro cinema, para chegar, então, nessas modalidades contemporâneas do cinema expandido, né. Mas o que te interessa é a composição de um ritual, recuperar essa ideia do cinema como um espaço de rito que estava lá no primeiro cinema e que você traz aí para o happening, na verdade, né, e para o cinema expandido. Eu acho que o aspecto, aí eu estou dialogando contigo, o aspecto ritual do cinema da primeira fase dizia respeito mais às suas formas de exibição, né, de forma que este também, penso eu, deveria ser o aspecto mais privilegiado por você na sua experimentação. Por quê? O rito filmado não é rito. Assim como uma missa filmada não vai ser missa. Como é que ela acontece como missa? Ela acontece como missa no momento em que o espectador adere àquilo que ele vê como algo sagrado, né? Ele canta os cânticos, ele faz as orações, ele segue a homilia, e com isso, aquela missa filmada vira missa, mas não é ela, né? Aquele material filmado não é a missa. Quer dizer, não é o rito, é mero vídeo. O rito, ele está no acontecimento à volta do vídeo, no acontecimento à volta do cinema. É aquilo que provoca uma experiência de presença. Lá no primeiro cinema, o cinema era um espaço de rito, porque o cinema acontecia em cafés, ele acontecia junto com exibições performáticas, teatrais, e ele era uma das atrações nesse carrossel de atrações que acontecia nesses cafés do final do século XIX e início do século XX. Então, é nesse acontecimento à volta do vídeo que está o ritual. Eu não vejo como o ritual ser o próprio vídeo, né? É preciso fazer algo com o vídeo para que ele se torne ritual, né? E daí a instalação, ela provocou isso, ela provocou esse aspecto de ritual, né? Ela provocou que os nossos corpos se deslocassem até a sua casa, circulassem por ela e cumprissem certos rituais de espectadores de uma exposição e, ao mesmo tempo, como visitantes da sua casa, um espaço privado, o que também sobrepõe os rituais do anfitrião, né, e do visitante, que são cumprimentar, pedir licença para entrar, ser convidado a entrar, agradecer, despedir-se, aos rituais do espaço expositivo. O deslocamento dos nossos corpos até a exposição provocou uma experiência no sentido estrito, tal como definida por Benjamin. Né? Benjamin vai falar da etimologia da palavra, no caso da palavra alemã para a experiência, que é Erfahrung, e Erfahrung tem um parentesco, né, etimológico com a palavra Gefahr, esse Erfahrung e Gefahr. Gefahr é risco, perigo. Então, está incluído no sentido da experiência a noção de risco. Toda experiência tem contido em si algo de perigo.
E no caso específico da sua instalação, esse perigo aconteceu, né, na medida em que os nossos corpos se deslocaram para um outro espaço, que não os das nossas casas, em um momento de pandemia, em que esse sentido de risco ficou mais latente. Então, eu acho que o grande ritual foi o ritual mesmo da instalação, que inseriu esse vídeo numa possibilidade de experiência, né, por parte dos espectadores, dos participantes desse acontecimento. E aí você diz assim, num certo momento, em que você diz assim que você começa a se indagar se fomos historicamente condicionadas a punir nossas essências humanas, castigando desejos e fantasias em nome da propriedade e do controle, operação realizada a partir do uso da palavra, que dita as regras de conduta. Eu quero te perguntar, que tipo de palavra dita as regras de conduta? Essencialmente, não são todas as palavras e não são todas as formas de construir palavras que ditam regras de conduta. Então, aqui é importante fazer uma distinção, que a palavra construída sob o regime do logos, ela pode, sim, estar captada para esse ditar regras de conduta, né? As palavras construídas sob o regime da narrativa, do logos, do discurso lógico, por assim dizer, né? Mas a palavra sob o regime da poiesis escapa a isso. O logos constrói sentido, a poiesis revela presença. Inclusive, a palavra poética é elemento central dos próprios rituais mágicos, né? Os rituais acontecem pelo pronunciamento de palavras, e essas palavras não ditam regras, elas fazem algo acontecer, elas revelam uma presença, né, da cura, uma presença do espírito, uma presença do maligno, enfim, em qualquer uma dessas modalidades, essa palavra poética, ela tem uma outra natureza que a palavra lógica, né? E é interessante ver como você está em busca de uma linguagem para a magia no cinema. Eu acho que o que mais significou para mim no seu trabalho visual, na sua instalação, foi isso. Eu vi que você estava em busca de uma linguagem para a magia no cinema. E tal como a palavra nos rituais mágicos, e eu incluo aqui em rituais mágicos a própria poesia, e tal como a palavra nos rituais mágicos é submetida a performances e combinações que a desterritorializam para além da esfera do logos, da linguagem discursivo-narrativa, tornando-se palavras que valem não pelo que elas contam, mas pelo que elas são em si mesmas, ou seja, valem pelo seu som, pelo seu sentido, pela sua forma. Do mesmo modo, você busca, através de diferentes recursos técnicos e artísticos, gerar o estranhamento que põe a imagem em uma outra dimensão, que não a dimensão da imagem realista, que é suporte da narrativa. Você está em busca de uma imagem captada através de um cristal rosa, uma imagem acompanhada de um ruído de Super 8, uma imagem em preto e branco, com enquadramentos inusitados, com montagens que criam um fluxo onírico. São todos os recursos, todos esses são recursos para expurgar da imagem a sua narratividade e liberar do sentido, fazendo-a valer por sua presença em si mesma. Essa imagem libera você do realismo, mas não te libera do real, porque o que você está em busca, quando você diz, eu quero criar um cinema
como espaço de rito, você está em busca de que esse cinema seja real para as pessoas que o experienciam, que eles façam uma experiência de realidade, não de realismo, porque o realismo é um código artístico específico, ele não nos põe em contato com o real, ele nos põe em contato com esse código. Mas essa imagem poética que você está buscando, ela nos põe em contato com o real da própria imagem, né? Com o experienciar da própria imagem por si mesmo. Tá, vou pular aqui, porque eu creio que eu já estou... Qual é o meu tempo aí, Fábio? Antes disso, eu quero só falar rapidamente, assim, eu gostei muito quando você diz assim, não se trata de uma crítica genética de Cecílio, eu acho muito engraçado, Cecília Almeida Salles, ou de uma exposição de registro do processo para análise, mas do uso de registros como discurso de processo que denuncia seu percurso labiríntico. Me parece que o método da crítica genética, a impressão que eu tenho é que ele quer impor, né, sobre o caráter aparentemente caótico do processo criativo, a ordem do logos do analista. E você recusa isso, eu achei ótimo. De certa forma, né, a crítica genética, ela tenta controlar, racionalizar, domesticar o processo criativo, sem buscar se aproximar da sua linguagem própria, como você fez. E aí você recusa isso e você diz assim, não, vocês vão entrar em contato direto com os rastros, né, do meu processo criativo, e você vem, então, e coloca os seus rascunhos, os seus escritos livres, né, dos quais eu gostei muito. Quando você diz assim, você diz nos seus escritos, domesticação, 2 pontos, dominar através da mente, dominar o espírito, dominar através da palavra. Acho que eu pessoalmente acho que esse é um ponto muito importante para uma escrita poética e uma visualidade poética. Não buscar dominar, recusar o domínio, recusar, assim, a domesticação do sentido e do olhar. Então, fica com isso, né? Não buscar dominar, porque isso te possibilita se deixar ser tomada, né, ser possuída pelo processo, né? Isso é algo que eu busco também muito, assim, naquilo que faço, né? E daí você vem em vários momentos, isso reaparece, por exemplo, quando você escreve not to force anything is the law. Todos os processos mágicos, como processos de conhecimento da natureza, são processos de manipulação, mas não de forçação. E é uma sabedoria, né? Você manipular sem forçar. Toda a questão está em reconhecer até que ponto é possível manipular, entrar em comunhão, unir-se à natureza, à palavra, à imagem, sem subjugá-la, sem forçá-la a seguir um curso que não é o seu. Me parece que esse é o seu processo, né? Isso me lembra muito o conceito de não ação do Tao. Isso exige estar entregue às forças da natureza, pôr nelas a sua mão, mas não desviá-las do seu curso natural. E isso, acho que isso, eu vou fechar com isso, porque isso é o que, para mim, sintetiza a sua busca como artista, como pessoa na vida, e eu fico muito feliz porque eu encontro um ser em muitos aspectos semelhante a mim, com uma busca muito parecida, e é isso, encontro uma igual, isso é sempre um prazer. Né? Nossa, muito obrigada, Ludmila, muito obrigada, Bea. Como sempre, os comentários de vocês são muito incríveis, a leitura de vocês sobre o trabalho é
expande bastante, assim, a minha própria visão daí sobre a coisa, assim, né, e muito legal mesmo, assim, agradeço profundamente. Vamos lá, a Ludmila tinha deixado uma pergunta, que não necessariamente seria para responder, mas eu acho que é uma pergunta que até também combina com um pouco que a Bea falou, assim, né, e talvez eu não tenha a resposta, mas eu gostaria de comentar sobre ela. Talvez, definitivamente, assim, eu estou tentando expandir como que é a minha própria produção da imagem e do cinema, e tentando abordar ela através da performance. Foi essa tentativa, talvez por ter vindo desse campo que utiliza mais a narrativa para construir as imagens. Então, para fugir disso, eu tentei ir para esse outro lugar, e talvez por isso essa tamanha agarra, assim, em tentar fazer valer que a performance é realmente o que eu estou fazendo. E uma tentativa de compreender isso, né, essa construção de imagens que eu estou fazendo, justamente, acho que através da presença, assim, como a Bea sugeriu, né, ao invés de criar uma narrativa, mas propor uma presença com essa imagem que está sendo produzida e depois exibida. Vamos ver o que mais. Eu acho a sua noção, Bea, da doença ali do começo do texto, não é uma coisa que eu tinha necessariamente pensado dessa forma, mas eu acho que você resumiu, assim, e conseguiu colocar ela ali de uma maneira muito bonita, assim, e muito válida, de justamente expurgar uma doença, meio que uma coisa de um pensamento fechado, essa coisa de, né, de ter que seguir certas coisas e tentar, então, trabalhar um pensamento através da poética, justamente, né, um pensamento que está sempre presente e não sendo conduzido e condicionado, assim. Eu acho que foram essas as duas maiores perguntas, assim, né, que vocês colocaram, e, nossa, agradeço de novo, mais uma vez, todos esses comentários. Com certeza vou voltar para o texto e recolocar alguns pontos que estão ainda meio frágeis, assim, né? Diga, Bea. Tá mudo. Não, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente tinha comentado, né, de Arthur na qualificação, e você acabou trazendo, e acho que foi muito feliz, assim, o seu diálogo com ele, sabe? Legal. Bacana, ele me ajudou bastante mesmo também a pensar essa relação do ritual, especialmente ali, né? E esse... Eu, assim, tal como a Ludmila, eu também tenho, como é que é, professora... A professora Lourdinha. Professora Helena. Professora Helena. A professora Helena. Eu também tenho essa professora Helena dentro de mim, e fiz, assim, uma listinha de coisas, né, que eu acho que você poderia melhorar para a versão final, sabe, do seu trabalho. Você vai ter que entregar uma versão final em um mês, e na revisão você pode inserir essas modificações, tipo, unificação de, como você pretende mencionar os nomes, né, porque às vezes você nomeia pelo nome, pelo primeiro nome, né, tipo Cecília, né, aí é Salles ou é Cecília, coisas desse tipo, assim. Entendi. Então, mas eu te mando a listinha e você depois dá uma olhada. Claro, legal, com muito prazer. A ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda, com certeza. Karina, me alegra te ouvir dizer que esse aferrar-se à performance tem a ver com uma fuga da narrativa. Me alegra porque me parece que esse clique, não sei se ele já estava aí, mas me parece que a partir desse clique, outras coisas que também estavam orbitando, algumas saem para dar espaço a outras mais que você tem mais à mão, assim, inclusive o seu cinema, a sua produção. Também estou completamente de acordo com a Beatriz. As suas anotações à mão, eu até botei aqui, depois não quis me delongar, e aí... mas na página 46,
você tem uma anotação que vai falar do feitiço, e aí ler aquela nota me ajuda a caminhar pelo texto de outra maneira, assim. Então, sim, também estou super de acordo com a Beatriz, de que essas notas a Beatriz, você é chiquérrima. Eu vou adotar os textos expurgos. Eles são realmente uma parte, um ponto alto, assim, do trabalho. Legal.